Começando com a Vale, primeiro falando dos dividendos que ela não anunciou e depois do resultado trimestral rapidamente, a gente dá uma olhada que ela costuma anunciar 3 vezes ao ano, fevereiro, junho e setembro, mas não é tão preciso. A Vale é uma ação aí extremamente, que oscila bastante aí a regularidade dos dividendos, tá? A gente vê que no ano passado ela anunciou no mês 3, aliás, ela teve dividendo com a Datacom no mês 3, no mês 6 e no mês 9. Olha como nesse ano já mudou, né? Teve no mês 3, beleza, igual aí no ano passado, e depois teve no mês 8, atrasou 2 meses, né? Então agora era para ter no mês 9, não teve, talvez atrás 2 meses, talvez seja no novembro, talvez de repente em dezembro, mas muito provavelmente devemos ter um terceiro dividendo nesse ano, porque quando a Vale está redondinha, ela está redondinha, diga-se de passagem, ela costuma anunciar 3 vezes ao ano, tá? Então não vamos ficar aí esquentando muito a cabeça. A gente dá uma olhada aqui nas cotações da Vale desde 2020, junto com o minério de ferro aqui de Ciano, tá? Azulzinho claro. A gente vê a Vale acompanha demais o minério de ferro, olha só, né? Mas eu sempre digo, ao longo do tempo a tendência é ela ir tirando vantagem, tirando distância do minério de ferro. Isso vem acontecendo agora, tá? Então realmente é normal isso acontecer. Demorou, teve um momento que ela esteve aí bastante descontada e ela dá agora uma subidinha, o minério de ferro continua caindo, o que pode ser perigoso para novas quedas futuras. A gente vê aqui, desde 2020, o minério de ferro no 0 a 0, enquanto a Vale subiu 81%, o que não é tanto por tudo isso que ela vem produzindo, né? Mas a gente vê aqui no último 1 ano, ela ficou lateralizada e o minério de ferro caiu 23,75%. Então, essa queda recente aqui não é que a Vale está ficando cara, é que está começando a ficar um pouquinho mais próximo do justo, né? Porque o minério de ferro vai caindo, mas a Vale não merece cair, acompanhar o minério de ferro, porque a Vale gera valor, né? E aí a gente vê essa abertura aqui, né, significativa entre Vale e minério de ferro, uma distância aqui, ó, esses dois aqui de 33%, sendo que elas estavam quase juntas aqui em junho, né? Aí caíram mais um pouquinho a Vale, o mercado meio que fez um fundo aqui para a Vale, né? E aí ela resistiu ao fundo aqui, aproximadamente 62,75 e agora começa a subir, né? Então, desde que fez esse fundo aqui em 62,75, fundo provisório, né? A Vale já subiu aqui 12,5%, o que não é tanto assim, mas mostra que o mercado está ainda um pouco cauteloso. O minério de ferro também tenta fazer um fundo, não? Ele está próximo aqui, ó, de um fundo lá de 2021, vamos dar uma olhada aqui, ó, daquela crise de Evergrande, precisa cair só mais 3, quase 4% aqui, já chega na época da crise de Evergrande. Então, será que vai, né? Um fundo que ela também bateu lá para trás, 2020. Então, assim, o minério de ferro também não vai cair infinitamente, mas o fato é que está muito pressionado, né? Então, a queda da demanda mundial derrubou o minério de ferro nesse dia agora, tá? Dia 27, por conta, né, do receios aí com a China. Tem todo o mundo aí que está meio que vai dar recessão, não vai, e aí o minério de ferro fica sendo pressionado, tá? E dando uma olhada no resultado da Vale, ela conseguiu aqui em reais, né, dando uma olhada primeiro, um aumento de 15,2% em relação ao trimestre passado, 15,2%, né, um belo de um aumento, mas em relação ao trimestre do ano passado, um declínio de 18,5%. Mas dando uma olhada aqui no dólar, né, em dólar, o EBITDA, né, que eu acho que é a métrica mais importante para ser sincero, a gente vai ver o EBITDA pro forma, ele saiu de 5,5 para 4,0, é um declínio significativo, mas puxa vida, é um EBITDA respeitável, né? Então a gente vê aqui um declínio por conta do preço, né? Teve o aumento do volume, tivemos custos, coisa e tal aí interferindo um pouco, mas nós tivemos o preço aí impactando demais em relação ao segundo trimestre de 2022, que foi forte. Então a gente vê aqui esse EBITDA pro forma desse jeito, né? E aí, quando a gente dá uma olhada aqui no EBITDA, por que pro forma? Que tem a questão do Brumadinho, descaracterização de barragens, né? A empresa está focando muito aí nessa segurança, né? Eu sempre falo isso é muito importante, né? Ela está investindo para no futuro não ter problemas, pior do que dinheiro, né? Ela traz perdas à vida, né? Então, assim, é inestimável esse tipo de investimento que a empresa faz. Enfim, então, essa questão aí também tem a parte do EBITDA do carvão, né? Que foi descontinuado, ela está focando no core business dela. Então, tudo isso aí nos levaria a um EBITDA ajustado diferente, né? Mas é interessante ver aqui o pro forma sem essas
questões aí pontuais, tá? Então a gente tem um resultado financeiro que também tá tranquilo, ela tá sempre aí com dinheiro também em caixa, né? Então acaba tendo um resultado financeiro que saiu aqui de 821 para 2,3, tá? Então isso aqui é que acabou ajudando aí também no lucro dela, né? Mas há de se destacar, né, que o resultado financeiro teve aqui um no recorrente de variação cambial, a reclassificação do ajuste cumulativo de conversão da DRE. Isso aqui é quem deu uma impulsionada legal, né? Então assim, ele foi bem melhor, mesmo sem esse não recorrente, foi bem melhor que no ano passado, mas teria sido bem menor, né? 1,6 veio desse não recorrente aí, né? E aí a gente tem então esse impulsionada no lucro, por isso que a gente vê o EBITDA tendo um decaimento bastante, mas o lucro aí compensando por conta desse não recorrente. Então talvez o mercado não aceite bem os números aqui da Vale, o resultado, mas além dos números tem um monte de coisa legal na Vale, como os próprios investimentos aí nos metais básicos, tá? Então a gente vê aqui o minério de ferro com preços caindo trimestre após trimestre, 162 para 137 para 103, né? Então ele vem em queda. Pelotas aqui também vem em queda significativa. Até mesmo o níquel, mas ele oscila, né? Ele aumentou para caramba no segundo trimestre, agora deu uma queda. E o cobre vem caindo enquanto o medo aí da recessão acontece, mas o cobre ele tem uma tendência muito boa no longo prazo e também o níquel, né? Principalmente nessa questão da transição energética. A gente vê, dando dar uma olhada um pouquinho mais nesses materiais aqui, né, que são tão promissores, que são o níquel e o cobre por longo prazo, a gente vê que houve aqui um aumento no volume, né, da empresa, uma oscilação por conta de manutenções e tudo mais que aconteceu no segundo trimestre, já volta ao normal, aumentando aqui o níquel, o cobre aqui também segue aumentando, tá? E nós nem tivemos uma produção 100% ainda nesse trimestre, nós vamos ter mais melhorias ainda à frente, tem bastante coisa para melhorar no longo prazo. Nós também temos aqui como subproduto que acaba sendo gerado aí o ouro, a prata, né, e tudo mais, mas o níquel e o cobre aqui são as grandes estrelas e o preço aqui realizado, né, como a gente acabou de ver, está oscilando mesmo. E o níquel, né, em termos de receita, é o campeão aqui, né, mas ele deu uma subida, né, atingiu o auge no 2T e agora deu uma leve declínio, enquanto o cobre deu uma disparada, né, e agora está estabilizado. O cobre é muito promissor, né, em termos de volume também na Vale, ela tem muito investimento para fazer aqui. No longo prazo vai trazer muito aí, crescimento não só em valor, que é a tendência do cobre, mas também em volume que a empresa vai estar aí fazendo, né? Então a gente vê o endividamento dela muito tranquilo, né? Uma dívida líquida que deu uma aumentada sim, mas que ainda está muito tranquila. A dívida líquida aqui por EBITDA tem 0,3. Então, que empresa, né, que vai estar preocupada com uma dívida de 0,3? Já dizia o Peter Lynch, empresas sem dívidas não falem, não vão à falência. Então, o risco Vale aqui eu vejo como interessante nesse momento, né? Tanto nas últimas semanas, né, que a Vale foca nessa transição energética, a Vale quer a transição energética e a gente tem que ver acontecer a coisa. Então vocês sabem que em termos de receita está muito mais ainda o minério de ferro, mas dá uma olhada nos investimentos, tá? A gente vê projetos de capitais minério de ferro a 200, metais 81, projetos de manutenção 497 minérios ferrosos, metais 341. Então ela está dividindo muito aqui a questão do investimento nos metais básicos, tá? E principalmente aqui a gente vê no projeto de capital muita coisa aqui no cobre, tem também níquel, mas aqui no projeto de manutenção tem bastante níquel também e cobre. Então isso aqui envolve projetos de crescimento, projetos também de eficiência, projetos aí para quem está pensando no longo prazo para aproveitar essa transição energética que vai acontecer. A gente vê a geração eólica, né? Geração solar usando muito aqui o cobre principalmente, usando o níquel também, os carros elétricos usando muito níquel, usando também o cobre. Então é uma tendência aqui muito importante, tá? E a Caixa Seguridade anuncia os dividendos, ainda não teve resultado, mas a gente sabe que o resultado dela vai ser positivo porque as contribuições mensais na Previdência e as reservas estão aí em níveis recordes. A gente olhar aqui os últimos 3 meses, tá? Estão em níveis recordes aqui o azul escuro. A gente vê a capitalização também em níveis recordes. Aí a gente vai aqui
Na parte de prêmios emitidos, a gente vê níveis muito bons aqui na prestamista, mesmo com a questão do Pronamp que eu já justifiquei antes, o habitacional em níveis recordes, o residencial em níveis recordes, a vida aqui em níveis recordes e a sinistralidade em níveis recordes em termos de baixa, né? Tá bem abaixo aqui de 2021, abaixo de 2020, está em níveis recordes também, entre aspas, aqui nos trimestres que a gente está comparando de sinistralidade, tá? Então, ela está com menos sinistralidade e ela está com mais resultado, né? Isso aqui é segredo do sucesso. A gente continua vendo toda essa transição aqui que ela vem passando, dando cada vez mais resultado. Então ela vai ganhando cada vez mais aí eficiência, cada vez mais vai produzindo uma receita maior, ela tem mais coisa para cuidar, eventualmente vai aumentando os custos, mas ela vai se ajustando aí no longo prazo. Vai lembrar que o contrato dela é muito longo, 2045, 2040, é fantástico esses contratos aqui, né? E a gente vê uma estrutura societária que não estratégica, que ela vai também desinvestindo, como ela já comentou sempre isso, então ela deixa muito claro, ela vai vendendo aqui, né, essas frentes aqui provavelmente vão sumir todas, e essas vendas dessas participações, que inclusive já aconteceu em parte em 2022, podem representar um dividendo adicional a qualquer momento na Caixa Seguridade. Então vai ser aí, segundo o mercado tinha falado na época, só dessa venda que ela fez pode representar 1 a 1,5% de dividendo adicional e tem mais vendas a serem feitas. Então fique atento que pode surgir um dividendo do nada aí fora daqueles dois ali anúncios padrãozinhos, tá? Então a Caixa de Seguridade veio anunciar 1 bilhão e 58 milhões em dividendos para quem tiver as ações dia 3/11 de 2022, referente aqui à data base de 30 de junho de 2022. E nós vamos dar uma olhada agora no dividendo aqui bonitinho. E tem até uma coisa para comentar. A gente tem aqui o dia 3/11 de 2022, então a data com 35 centavos, 4,13 aqui de dividend yield. Dado as projeções que eu tinha feito para o ano letivo de 2022, ela estaria então faltando pagar 40 centavos. Então, quando a gente confere aqui o mapa do dividendo inteligente, né, o ciclo de pagamento dela é em abril e outubro, aliás, os anúncios, ela está anunciando agora em outubro conforme prometido, então o esperado, segundo minhas projeções, é pelo menos aqui 40 centavos de dividendos, o que eu acho que ela vai passar até disso, tá? Eu acho que minha projeção aqui foi até bem tranquilinha. E aí eu já tenho a projeção para 2023, que vai contar o próximo outubro e o próximo abril, eu já projetei lá para frente também. E quem for membro do canal já tem essa projeção para 2023 aí, tá? Abril e outubro, e aliás, de repente pode acontecer já no próximo ano 4 anúncios de dividendos, né, por ano. Tem gente aí que faz questão de mais anúncios de dividendos, pode ser aí bastante legal, tá? Então, deixa o like nesse vídeo, comente se você tem a Vale e a Caixa Seguridade. Eu tenho as duas empresas que eu gosto bastante. Um abraço, até o próximo. Valeu!